Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui compartilhar com você um vídeo de pregação que na verdade é uma série de ministrações, de pregações, e também vai ter a série de orações, ou seja, uma campanha de oração. Neste tema, a intercessão com dores de parto, gerando milagres. Vamos gerar milagres. Você vai entender toda essa teologia assistindo esse vídeo e as orações, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar estes vídeos de pregação e as orações. E também, já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, não deixe para o final do vídeo, que o vídeo é longo, né? Não deixe para o final, já marque o seu joinha e o seu gostei e compartilhe com as pessoas que precisam deste conhecimento, tá bom? Me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. Irmãos, esse segundo vídeo que nós estamos fazendo agora, tivemos um problema no áudio. A primeira parte, você vai ouvir um som de não muita qualidade, porque eu estava com o celular na mão, como vocês vão ver, e o celular não ficou gravando o áudio não. Então vai ter uma parte aí no meio da ministração, eu percebi e coloquei aí o áudio. Então vai ficar uns 15, 20 minutos com o áudio da câmera, mas dá para vocês ouvir perfeitamente. Concentre-se. Depois dali de uns 20 e poucos minutos o áudio vai ficar ótimo, vai ficar 100%, aí vocês vão ouvir essa ministração. Mas preste bem atenção que você vai ser edificado tremendamente, tá bom? Deus Boa abençoe. noite para todos, graça e paz, amém? Amém. Vamos para mais um dia de oração, irmãos, de campanha e principalmente de palavra, né? Então, queridos, olha, nós ainda estamos na parte introdutória sobre a intercessão com dores de parto, tá? E eu tenho certeza que Deus ele vai estar falando conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um conceito hebraico. Ontem aqui no culto pela manhã falei um pouquinho só. Nós vamos falar mais um pouquinho para dar uma revisada para vocês que não estavam aqui, né? E para o pessoal que está me assistindo pelo YouTube. Nós falamos sobre o conceito de bara, criar. Diga assim, criar. E aí nós vamos terminando assim essa introdução. Nós vamos começar a entrar já no nível mais concreto. Vamos sair da introdução para um nível mais concreto de entendimento, dentro desse contexto e desse tema que nós temos. Repita comigo: a intercessão com dores de parto, gerando milagres. Ou seja, eu vou falar um pouquinho desse conceito de bara, vou falar de algumas figuras mentais, alguns insights espirituais que você tem que ter, e ao longo desse processo também você vai desenvolver isso. E terminando, você vai ver que no finalzinho da palavra hoje, eu vou terminar falando, porque no próximo culto nós vamos entrar neste assunto. Diga assim: as profecias, as promessas, fecunda o ventre espiritual. Isso é forte, isso é bênção. Aí nós vamos falar no próximo culto então sobre as profecias bíblicas, sobre as profecias pessoais que você recebe de alguém. Pastor, Deus me falou isso acerca disso de você e tal. E nós vamos falar também da confissão de fé. São coisas que podem gerar no nosso espírito níveis de bênção, tá? Mas então nós vamos aqui ainda, Gênesis capítulo 1, tá? A Bíblia diz aqui: no princípio Deus criou. Então nós temos a palavra criou, Gênesis 1. A palavra criou, como eu estava falando para os irmãos, é bara, que significa cortado para fora, que significa saindo de dentro de, ou
Parafraseando, criar significa trazer à existência algo de dentro da existência. Então, quando a Bíblia diz assim, e Deus criou, está dizendo que Deus tirou de dentro dele. Então, para Deus criar as coisas, Ele tira de dentro dele. Quando Ele começa a criar as coisas, Ele tira de dentro dele e traz à existência aquilo que não existe. Diga assim: criar é diferente de fazer. Criar, como eu estou falando, é trazer à existência a partir daquilo que não existe, ou seja, da própria existência. Esse púlpito aqui que vocês estão vendo, tem vidro, tem inox, esse aço aqui. Ele foi feito a partir da matéria inox, vidro e assim sucessivamente. Ele não foi criado, ele foi feito. Ele foi criado quando se criou os minerais para eles e os metais. Hoje, e ontem nós estávamos falando também, que Deus ele deu a capacidade para o ser humano, esse poder criativo. O diabo, irmão, ele não cria nada. Diga comigo: o diabo não tem o poder de criar nada. Ou seja, tudo que o diabo quer fazer, ele vai sempre precisar da instrumentalidade do ser humano. Se nós falarmos sobre a invenção das coisas, tudo que como foi inventado, desde a roda que foi inventado lá nos primórdios da história, até hoje, internet, tecnologia. Se nós formos falar de cérebro que desenvolveu arquitetura, engenharia e muitas outras ciências, nós vamos chegar a um discernimento que muitas coisas partiu de algo sobrenatural. Partiu de algo sobrenatural. Então, existem insights, não sei se você entende, insights espirituais, que são como filmes, que brotam na cabeça de algumas pessoas. Muita gente chama isso, eu tive uma ideia. Não é que essa pessoa teve uma ideia, é porque essa pessoa teve a mente iluminada por um plano, por uma estratégia, por algo que veio assim como se fosse do nada. Esse é o processo criativo que o nosso espírito recebeu de herança do próprio Deus. Então, dentro de nós, dentro de mim, de você, de cada um de nós possuímos esse processo criativo, que quando é tocado pela glória de Deus, isso fica mais intenso e mais forte. Diga assim: a inteligência espiritual é uma habilidade. Olha aqui, vou ler um texto aqui para você. Abre aí a sua Bíblia, Colossenses. O bom é ler o capítulo todo, tá? Colossenses capítulo 1. Estou começando aqui no meu esboço, trás para frente. Não tem nada não. Colossenses capítulo 1. Enquanto você vai achando, eu vou lendo e você vai acompanhando, para a gente ganhar tempo. Paulo, primeiro capítulo, versículo 1. Vou ler aqui o contexto um pouco para você entender. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, os santos irmãos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Colossos. Em Cristo que estão em Colossos. Graça e a paz seja dada da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, para cada um de vós. Graças damos ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com os outros santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual
já antes ouvides pela palavra do Evangelho do céu. Preste bem atenção, eu vou só fazer uma pausazinha aqui. Ele diz assim, ó, versículo 5: por causa da esperança que está reservada onde, irmãos? Nos céus, da qual antes ouvides pela palavra do Evangelho. Diga assim: existe uma esperança guardada, oculta, reservada para mim. Esperança de quê, irmão? Não sei que esperança você tem. Esperança de prosperar, esperança de ter saúde, esperança de ser curado. Você tem que ter essa expectativa, essa esperança de que algo já está feito no mundo espiritual. Olha o versículo 6: e que já chegou a vós. A esperança que já chegou, ela já chegou a vocês, ou seja, vocês já estão vivendo isso que vocês estão gerando, essa esperança que estava guardada, já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvides e conhecesse a graça de Deus em verdade. Preste atenção, você não entendeu, né? A esperança que está reservada para vocês já está entre vós. A palavra entre é dentro de vocês. Vocês estão vendo ela aí, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão vendo ela aí. E não é só para vocês, é para o mundo todo. E ele diz: ela já está, diga assim, frutificando em vocês. Ele continua dizendo, além de frutificando, como também entre vocês, desde o dia em que ouvistes e conheceres. A fé vem pelo ouvir eles não sabiam. Eles não sabiam antes dessa esperança. Ele está falando de Cristo, lógico. Eles não tinham ouvido ainda, mas o dia que eles ouviram sobre essa esperança chamada Cristo, que estava reservada para cada um deles, pronto, agora vocês já estão vivendo Cristo. Agora vocês não estão apenas vivendo, mas como frutificando Cristo. Olha só o que Paulo, ele vai continuar dizendo, que isso aconteceu quando eles conheceram e ouviram acerca disso. O problema é que muitas pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, lêem a Bíblia, mas eles não conseguem trazer nada para dentro deles, porque o ventre é seco, não consegue gerar. Essa palavra, ela não se torna vida, ela tem que se tornar vida dentro de você. Ele continua dizendo no versículo 7: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, a qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Olha o 9, que é a revelação. Por esta razão, que razão? A razão do irmão está ensinando eles, a razão que eles ouviram e receberam essa esperança que eles já estavam vivendo. E o que Paulo quer então? Ele vai dizer: por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos o quê? Que vocês tinham uma esperança reservada, e que agora essa esperança vocês têm frutificado, vocês têm ouvido e recebido essa esperança que é o Cristo Jesus. Agora que eu sei que vocês estão vivendo isso, eu estou orando. Ele vai dizer, por essa razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e o quê? Inteligência espiritual. Eu estou orando sem cessar agora, sem parar,
para que vocês sejam cheios da sabedoria, do conhecimento e da inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela faz parte dessa unção criativa do Espírito Santo dentro de nós. Ela faz parte desse conceito do que nós já falamos lá no dia anterior, e desse conceito de hoje. Para Deus cria dentro de nós essa inteligência espiritual, ela está em nós, irmãos, dentro de vocês. E Paulo está orando para que os irmãos desenvolvam o entendimento, a sabedoria e a inteligência espiritual. O 10 ele ainda diz, para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que falta para o seu crescimento espiritual, o que falta para o crescimento espiritual de muitas pessoas é entender isso aqui, absorver e viver, é gerar isso, meu irmão. O problema é que muitas pessoas não estão predispostas para isso, para entender, para compreender e nem muito menos gerar isso. Mas você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto sempre de estar gerando isso dentro de você. O versículo 11 diz: fortalecido em todo o poder que nos fortalece, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com alegria. Porque o que eu vejo hoje é muita gente com longanimidade. O que é ser longânimo? É ser um cara bem paciente. Mas eu sei que eu vejo muito crente hoje esperando Deus fazer as coisas, só que ele não tem alegria nenhuma enquanto isso acontece, enquanto isso vai ser gerado. Paulo está dizendo: longanimidade com a... Veja se o seu irmão está alegre hoje aí. Dá um sorriso para ele desse dente amarelo. Amém? Não tem nada não. Versículo 12: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha o versículo 16: porque nele, em quem? No primogênito de todas as criações, em Jesus. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, coisas que são visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Diga assim: Jesus Cristo é a sustentação do universo e do multiverso também. Tudo foi criado nele, tudo foi criado para ele. Então o Espírito Santo, quando ele cria, nós entendemos no primeiro dia, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ele criava e fundamentava tudo isso, toda a fundamentação. Por isso que Paulo vai dizer depois também, que se alguém apresentar um outro fundamento para você, a não ser Jesus Cristo, chuta para lá, que é laço, é heresia. Todo o fundamento do universo, do poder, foi fundado, projetado a partir de Jesus Cristo. E sabe qual é a boa notícia que eu quero te dar? Que Jesus Cristo está dentro de você. Então dentro de você também está todo esse fundamento, toda essa capacidade, todo esse poder. Todas as coisas estão dentro de você, coisas visíveis e invisíveis, está aqui dentro.
É só você tirar daqui, ó, fora. Elas estão aqui dentro do seu coração. Jesus Cristo, Ele tem o poder, e você em unidade com Ele, tem o poder de trazer todos esses planos, essas estratégias, esses insights, essas figuras mentais de coisas espirituais, você pode trazer à existência. Porque agora, eu lembro da oração, a oração que Jesus Cristo fez por nós, para os discípulos e para todos nós. Eu peço, Pai, que como eu sou um contigo, eles sejam um só conosco. Por isso que você tem hoje de receber, como Paulo disse, vocês ouviram e receberam. O negócio está aqui, meu irmão, que muita gente ouve e não recebe. E essa palavra é que vai criar. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos terminar hoje essa ministração dizendo que as palavras proféticas, a Bíblia, a profecia bíblica, ela fecunda o nosso ventre, porque ela traz a verdade. Paulo diz: vocês ouviram e receberam, começaram a conhecer, e agora eu não paro de orar, para que seja aumentado em vós o entendimento, o conhecimento, a sabedoria e a inteligência espiritual. Olha só o que é que ele diz, para aumentar isso, para crescer dentro de cada um de vocês. Eu anotei aqui também, para a gente falar disso, ó, Romanos capítulo 4, quem quiser ir lá rapidinho. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé que para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posterioridade, não somente a quem é da lei, mas também aquele que é da fé que teve em Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como também está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Olha o finalzinho: e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele traz essa existência. Esse poder foi que fecundou o ventre de Abraão, e eu citei aqui no domingo de manhã sobre isso. Ele entra num processo de incubação de fé. Incubar é o que? Guardar. Ele guarda e gera na sua mente um resultado. Não adianta nada você vir para a igreja e não ter um foco, não ter um resultado, e não ter um propósito. Não adianta nada você fazer qualquer tipo de campanha se você não tem um foco, e principalmente se você nem crê nisso. Mas Abraão, ele está entre a razão e a fé, e no meio o que divide é o sobrenatural. E aí, eu vou na razão, eu mato meu filho e obedeço a Deus, ou eu nego e vejo o que vai dar. Mas a Bíblia diz, aqui mesmo em Romanos, que Abraão creu contra a esperança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, disse que Abraão acreditava que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então ele sai num caminho de 3 dias. Dentro dele, ele está assim, ó, gerando, como nós estamos gerando milagres aqui. E ele está assim, ó: eu amo muito meu filho. Engraçado que o Gênesis 22, a palavra único, Abraão prega o teu filho, o teu único. A expressão ali, único filho, significa aquele a quem você ama mais do que a mim. Então vamos traduzir dentro dessa tradução. Diga assim comigo: Abraão, pega o teu filho, aquele a quem você ama mais do que a mim, vai na montanha de Moriá e sacrifica ele por mim.
Eu lhe pergunto uma coisa: será que Deus estava mentindo em falar para Abraão que Abraão amava mais o filho dele do que a Deus? Certeza que não. Porque a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os corações. Deus sabia que Abraão amava o filho dele mais do que a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não colocamos coisas que nós temos: eu amo mais o meu filho, não, eu amo mais o meu dinheiro do que a Deus, não, eu amo mais isso aqui que a Deus. Por essas coisas a gente se sacrifica e faz o que for. Agora, quando é as coisas de Deus, nada de sacrifício. Mas Abraão, ele vai chegar no maior nível de fé, porque ele gera dentro dele um resultado. E que resultado? O escritor aos Hebreus diz: não é a mitologia da fênix, não, mas Abraão acreditava que ele, obedecendo a Deus, ele pensou: se Deus foi capaz de fazer a minha esposa 90 anos de idade, irmão, imagina, uma mulher de 90 anos dando a luz. A Bíblia diz que ela já tinha cessado, 90 anos, já tinha cessado o costume das mulheres, e pior, ainda era estéril. É possível uma mulher engravidar? Não, tem como. Mas Abraão ficou 25 anos percorrendo um caminho de amadurecimento, com dores de parto, querendo muito aquele menino. E agora, quando o menino nasce, Deus diz para ele: agora sacrifica ele por mim. E ele sai no caminho de 3 dias, como eu estava falando, gerando. Eu acredito que, obedecendo a ele, esse Deus, ele tem poder. Quando eu queimar o meu filho, o escritor diz, das cinzas, ele pode ressuscitar o meu filho. Por que da cinza? Porque havia o ritual de sacrifício. Tinha que matar, pegar a lenha, colocar fogo e queimar. Aí imagina agora, matou o menino, queimou, ficou só a cinza. Olha o que Abraão acreditava: que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu. E era o filho a quem ele amava mais do que a Deus. Então preste atenção, meu irmão. Deus, ele conhece o seu coração, tá? Deus, ele sabe o que é que tem se passado dentro da tua vida. Ele sabe, ele conhece sim. Então preste bem atenção. Ele vai lá e faz o que Deus manda. Foi naquele dia, no ventre de Abraão, que Deus escolhe entregar o filho dele, Jesus. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho disso, ou melhor, no próximo culto, tá? Sobre as profecias que fecunda o ventre espiritual. Você vai ver que lá desde o Gênesis, uma profecia ficou gerando dentro do ventre profético dos profetas, até ela se materializar, até ela chegar no momento em que nasce o Salvador. É forte, tá? Mas preste atenção, ele chama as coisas que não existem como elas já existissem. Nós temos esse poder, nós temos essa capacidade, tá? Ontem eu dei um comentário aqui também, que eu também já, uns dias atrás também já tinha pregado sobre isso. Abre a sua Bíblia em Êxodo 31. Naquela época, Deus, ele queria trazer figuras espirituais de coisas. E havia 2 milhões de pessoas aproximadamente. Quantos milhões? 2 milhões. Meu Deus, muita gente, não é? 2 milhões de pessoas. E não havia ninguém com habilidade humana para desenvolver projetos de engenharia e nem trabalhar com madeira, com ouro, com essas coisas. Mas eu entendo isso, porque o povo tinha acabado de voltar do Egito.
Eles eram escravos, eles não estudaram para isso. Eles eram escravos. Mas de repente, a Bíblia diz aqui no Êxodo 31, no versículo 1: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezaliel, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3: e o enchei do Espírito Santo de Deus. De que, irmãos? Sabedoria. Que mais? De entendimento, conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e para trabalhar com ouro e em prata, e em cobre, em lapidar pedras, para engastar, para entalhar madeira, para trabalhar em todo o lavor. E assim continua falando. Um homem que não tinha essas habilidades, ele não tinha essas destrezas, e de repente o Espírito Santo encheu este homem, diga assim, de sabedoria, entendimento e conhecimento. Isso tem alguma coisa a ver com o que Paulo estava orando? Disse: toda hora eu oro agora sem cessar por vocês. Tem alguma coisa ligada? Totalmente. Agora que eu ouvi que vocês conhecem a Jesus Cristo, eu não cesso de orar por vós, para que vocês tenham conhecimento, entendimento e inteligência espiritual. Ou seja, esses fenômenos que já ocorriam no Antigo Testamento e agora ocorre também agora, de pessoas que, como se fosse um passe de mágica, eu não sabia trabalhar com computação, de repente eu aprendi assim. Esses fenômenos já aconteciam, e Paulo está orando agora pelos irmãos de Colossos, para que isso aconteça com eles, para que eles recebam também isso, né? Eu tive aqui umas 2 semanas atrás, mas essa mensagem também está no YouTube, que eu falei sobre a convenção. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Abrir os olhos do conhecimento das pessoas, olhos que estavam fechados por causa do nível de trevas. Eu falei sobre isso. Então, quando essa unção vem do Espírito Santo sobre mim, sobre você, nós recebemos ativações em nosso espírito, para desenvolver aquilo que não desenvolvíamos antes. São fenômenos de coisas que acontecem, mas isso é um processo de gerar, é um processo de gestação. Domingo eu citei o testemunho aqui, o exemplo da irmã, lá do Veracruz, do bairro Veracruz aqui em Goiânia, pastora Glória. Ela contou para mim, para a Cleise, eu contei aqui domingo isso, mas eu estou contando de novo para vocês que estavam aqui, que não ouviram, ouvir. A irmã Glória era da feitiçaria bem brava, irmão. Macumbeira, que comia defunto e até feto, bebia sangue de gente humana. Macumbeira no alto nível. Conheceu Jesus, entrou no processo de libertação. E o que aconteceu? Ela não tinha estudo, nunca foi na escola, nada, sabia nem ler e nem escrever. Então ela decide gerar um quadro mental. Eu quero aprender a ler. O que ela fez? Diga assim comigo: 21 dias de oração no monte. Aí, irmãos, ela jejuava e orava, ia para o monte com a Bíblia. Chegava lá, ela fazia oração e ela diz: eu tentava ler, não entendia nada. No último dia de oração, porque ela sofria muita humilhação na igreja, porque quando o pastor chamava: vem aqui, irmã Glória, dá uma oportunidade, ela não sabia ler, ela não sabia falar, então ela passava muita vergonha por causa disso. Ela disse que no último dia de campanha, ela, deixa isso para lá, uma hora que Deus quiser, Deus faz alguma coisa. Aí ela disse que estava indo embora e acompanhando os olhos aqui, e ela percebeu que ela começou a falar como se ela estivesse lendo, mas ela não sabia ler, então ela não sabia se o que ela estava lendo era verdade. Então ela chegou numa irmã e falou: irmã, aqui está escrito assim. Ela começou a ler, e a irmã disse: não, isso é isso mesmo. Aí ela foi em outro lugar e falou: irmã,
E aqui está escrito assim, assim, assim. E a irmã disse: depois dos 21 dias de jejum e oração no monte, nunca mais parou de ler e também desenvolveu escrever, sem ter nunca passado em um estudo, em uma aula de nada. Por que isso acontece? Porque isso já está dentro do espírito de cada um de nós. Só basta ser ativado, gerado no mundo espiritual. Falando sobre idiomas e línguas, se lembra da Torre de Babel? Quem lembra? Naquela época da história, todos os seres humanos falavam a mesma língua. Olha que lindo isso aqui, uma revelação boa. E como eles falavam todos a mesma língua, de todas as nações falavam o mesmo idioma, todo mundo entendia tudo. E Deus disse: rapaz, agora que eles sabem, eles conversam, eles têm o mesmo diálogo, as mesmas palavras, e eles começaram a construir a Torre de Babel com 7 andares, e cada andar representava um tipo de idolatria. E vamos fazer uma torre que chega até o céu, para ser muito maior do que Deus. E para aquilo parar, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus veio e jogou confusão, separou os idiomas, tocou no espírito de cada homem para não mais entender o mesmo idioma, e ali que nasceu os idiomas que hoje nós temos aí, que são centenas de idiomas. Ali nasceu, foi separado. Agora eles estavam lá e de repente um não sabia o que falava o outro. No Pentecoste, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e batiza eles com o Espírito, e agora eles começam a falar em todos os idiomas. Aquela unção que foi tirada do ser humano, no Pentecoste, no batismo com o Espírito Santo, aqueles irmãozinhos começam a falar a língua que nunca estudou, idiomas que nunca foram falados por eles, eles começam a falar, porque isso já está dentro do nosso espírito. Ainda mais quando você recebe o Espírito Santo, ainda mais quando você recebe Jesus, todo esse potencial já está dentro de você, está aí dentro de você. Mas Paulo disse: agora eu não cesso de orar por vocês. Temos que orar, temos que buscar, temos que gerar e temos que profetizar. Então toda essa avalanche de tecnologia, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, ela já está dentro de nós. O próprio profeta Daniel, hoje nós estamos vivendo debaixo disso, irmão. Daniel 12:4. Existe uma profecia que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Hoje, olha a evolução da internet, das coisas, como está rápido. Como que o homem desenvolve tudo isso, irmão? Ela já está dentro de nós. Toda essa inteligência e esse entendimento já está dentro de nós. Alguém pode me perguntar: pastor, onde está a cura do câncer que ninguém desenvolveu? Onde está a cura da AIDS, isso e aquilo outro? Já está dentro do espírito de cada um. Mas basta o Espírito Santo iluminar alguém. Mas nós sabemos que contrapartida a isso, existem forças espirituais da maldade, que também querem desenvolver os mesmos planos, só que de uma forma maligna, só que de uma forma perversa. Enquanto nós estamos clamando aqui, assim na terra como no céu, o inferno, os demônios e os endemoniados que se deixam usar por eles, estão clamando: assim seja na terra como é no inferno. Então, ao longo de toda a história humana, o diabo ele quer se utilizar desse conhecimento, desses dons, dessas destrezas, dessas habilidades que os seres humanos têm, para criar coisas terríveis, coisas ruins. E infelizmente, às vezes, os filhos das trevas são bem mais prudentes, ágeis, habilidosos daqueles dos filhos da luz. Só que Deus está despertando uma geração agora que vai fazer a diferença, que vai buscar sabedoria, inteligência,
que dentro dessa ciência médica, arquitetura, contabilidade, empreendedorismo, Deus vai despertar homens e mulheres para vir com o conhecimento do reino, para ajudar, para beneficiar, para levar os irmãos também ao novo nível de fé, finanças, saúde e assim sucessivamente. Deus, ele tem que despertar, irmãos, essas pessoas. E essa pessoa pode ser você essa noite. Essa pessoa pode ser você, que vai dar lugar, porque também não adianta, como eu preguei na outra vez, se não tem aquele conceito de iada, conhecer, intimidade com Deus, como que ele vai conceber isso dentro de você? Eu falei sobre circuncidar o coração. Circuncidar o coração é a mesma coisa de que circuncidar e limpar o ventre espiritual. Diga assim, Mateus capítulo 15. Eu ia falar isso depois, mas eu vou falar agora, porque vai dar certinho para você entender. Jesus chega, é uma reunião, na verdade ele é convidado. Eu chamo de velho, viu? Não é idoso, nesse caso não. Os anciões chamam Jesus. Vamos lá em casa? E eles tinham uma mesa preparada para Jesus. É engraçado, tudo que Jesus vai fazer, ele quer ensinar algo para nós, sim ou não? É. E aí, os velhinhos, rabugentos, porque tem velho que não, que é gente boa, que é bênção. Vê se tem um do seu lado aí que é bênção. Glória a Deus por ele, né? Mas aqueles não, aqueles eram rabugentos, irmãos. Eles saem para ir lavar as mãos ali no lugar. E Jesus, do jeito que vem da rua, vai colocar a mão no pão aqui, ó, do jeito que a mão suja. Aí sabe o que acontece? Eles ficam com rabugento, porque rabugento é rabugento, irmão. Ficam com raiva. Por quê? Que você, falando para Jesus, está quebrando a tradição dos anciões. Ou seja, que pega o pão antes de lavar a mão. Jesus responde para eles com uma pergunta também: e por que vocês invalidam a palavra de Deus com a tradição de vocês? Aí o pau quebra aqui. Jesus começa a dizer: o que contamina o homem não é esse pão aqui não, sujo, com bactéria, que você come, aí Jesus vai dizer, e vai para o ventre. Não, a palavra ventre lá é colia, é a mesma palavra usada para coração. Jesus diz, o que contamina o homem é o contrário, não é o que entra, sai. Porque o que sai da boca de vocês vem de uma fonte chamada colia, coração, ventre. Porque nós temos essa habilidade, irmão. As palavras, amanhã nós vamos estudar isso. As palavras fecundam e elas trazem à luz as coisas. O que contamina vocês é o que sai aqui de dentro do coração de vocês. É isso que gera a enfermidade, a doença, a bactéria. São as palavras que vocês não sabem usar. São palavras carregadas com peso de maldição, de inveja, de ódio, de rancor e avareza e muitas outras coisas mais. Aí ele vai falar, porque aqui dentro, nasce o homicídio, o adultério, a mentira. Ele vai começar a falar dos pecados que nasce aqui. E isso contamina o ventre espiritual, irmão. Não é o que você vai comer que vai te contaminar, é o que sai. Por isso nós precisamos passar por um processo de circuncidar o coração ou limpar o ventre espiritual. Lembra que eu dei o exemplo de Canaã? Enquanto não cortou com a faca de pedra, não entrariam em Canaã. Se você não aprender a limpar o seu coração hoje, agora, nesse momento, e nesses dias de campanha, como que você vai germinar uma bênção? Como que você vai dar a luz a um milagre que você quer? Você tem que primeiro, cuidar aqui, porque a razão está tudo aqui. E da mesma coisa, ou seja, da mesma forma, diga assim, bara, é aquilo que é tirado de dentro
para fora. Olha o conceito de bara aqui, Jesus ensinando. É o que está de dentro para fora. Porque bara significa sair de dentro para fora. Jesus está dizendo, o que cria as coisas, tanto boas como ruins, também as coisas boas também, elas são criadas aqui dentro e saem para... Por isso que é importante, quando o irmão Samuel estiver cantando e louvando, adorando, você também adorar, você também cantar, porque daí você está tirando essas bênçãos e falando, verbalizando elas, liberando elas, porque daí elas vão se materializar. Vem de dentro, ó. É o conceito de bara, de dentro para fora. Você gera aqui dentro, sai para fora. Numa outra vez que eu preguei sobre os principados, as potestades, eu falei uma palavra e depois uma mulher foi lá no YouTube e quis me corrigir. Eu falei uma palavra chamada arquetipo. E uma mulher veio com toda a sabedoria dizendo que não existia essa palavra arquetipo. Você está inventando essa palavra arquetipo. Não existe isso no português. Aí eu colei para ela o significado de arquetipo. Diga assim: arquetipo significa um modelo, um padrão possível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Em outras palavras, uma cópia. Um arquetipo é o quê? Uma cópia. É uma fotografia de algo que ainda não foi criado, mas que já existe dentro do platô da mente de alguém que vai criar aquilo. Então existe esse arquetipo mental, são figuras e imagens, insights que você cria e traz à existência. Então por isso que na hora da oração você tem que ter aqui, ó, você não pode orar com a mente vazia. Você tem que orar baseado em algo que você está gerando e começar a verbalizar para que isso seja trago à existência, né? A Bíblia vai contar como que o profeta, tem umas coisas aqui que eu vou pular, como que o profeta Elias, agora nós vamos começar, como o profeta Elias, ele chegou em Israel, e ele já chegou dizendo, 1 Reis 17, a partir de hoje, pelas minhas palavras, aqui não chove mais. Ele disse o quê? Pelas minhas, não chove mais. Pronto, não choveu mais, irmão. Ele cerra a chuva no céu, não chove mais. Esses dias eu preguei sobre isso, né? Até a campanha que nós estamos fazendo no YouTube agora, para que Deus se manifeste nos momentos mais difíceis, eu falei sobre isso. As palavras que ele disse geram um juízo espiritual que vai tocar o físico, porque não tem chuva, não tem água, não tem água seca, não tem água, não tem vegetais, não tem água, os animais vão morrer. Ou seja, é algo que vai tocar em toda a estrutura econômica do país, e até mesmo ele vai sofrer por causa disso. 3 anos e meio passou 3 anos e meio, e agora ele tem que gerar novamente essa chuva. E como que se gera? Diga assim: tudo começa no mundo espiritual, para depois ser trago à existência no plano físico. Por que você acha, meu irmão, que quando Jesus Cristo pregava, ele dizia assim, ó: tudo que eu falo para vocês é porque eu falo as palavras não de mim mesmo, mas eu falo as palavras que o Pai fala. As obras, Jesus está dizendo, as obras que eu faço não sou eu que executo, mas o meu Pai que está no... E como que ele faz isso, irmão? Se Deus está numa outra dimensão, se o Pai está na outra dimensão e ele está numa outra dimensão, simplesmente
ele vive entre as duas dimensões. Por isso que eu sempre digo, irmão, se você tratar a Bíblia só nessa dimensão terrena, isso aqui é só um livro histórico. Conversa para boi dormir, como diz o nordestino. Bobeira, filosofia vã, literatura, às vezes até chata. Porque para entender esse negócio aqui é muito difícil. E quando entra então no sentido da teologia, de você estudar teologia, aí tu vai ver muita aberração de muita gente. Mas quando você entra e entende que é um livro que ele tem que caminhar, ou melhor, ele tem que transcender, sair dessa realidade para entender a realidade espiritual. Aí você começa a ter essas fagulhas, pequenas coisas de percepção espiritual. E conforme você vai entrando, navegando, estudando, vivendo, daqui a pouco você está convivendo entre duas dimensões, plano físico e espiritual. Você sai, como o apóstolo Paulo, sai de homem natural para homem espiritual. É uma transição. Jesus, ele está vendo o Pai dele fazendo na eternidade, e tudo que ele faz lá, ele copia. Então quando ele vai orar por um cego, é porque ele já viu que aquele cego seria curado. Deus já tinha curado ele. Diga assim comigo, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o nosso Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares espirituais em Cristo Jesus. E depois ele continua dizendo que Jesus já tinha nos abençoado antes da fundação de todo mundo. Antes de todas as coisas ser criadas, Deus já tinha criado um potencial de bênção para você. Por isso que Paulo diz, essa esperança que está reservada, mas que agora ela já está entre vocês. E não só entre vocês, como vocês estão provando ela e vendo que ela está frutificando. Antes da fundação do mundo, Deus ele já preparou todo o nível de bênção que você quer receber. Quando você chega aqui, Jesus me cura. Essa cura, antes de você nascer, ela já estava predisponível para você. Mas é lógico que Deus ele quer encontrar um ventre espiritual para trazer à existência isso. Jesus, ao longo do ministério dele, ele vai fazendo isso. Tudo que eu vejo meu Pai fazendo lá no céu, eu faço aqui na terra. Para que propósito ele tem? Existe sempre um propósito espiritual. Eu vou ler aqui um outro texto de Efésios, e eu quero que você acompanhe também comigo. Abra a sua Bíblia em Efésios, que nós já estamos caminhando para o final. E quando eu citar aqui o profeta Elias, você vai entender. Até anotei uma frase aqui do fundador da igreja metodista, John Wesley. Ele diz: Deus nada realiza na terra senão através de resposta da intercessão. Então isso é a pura verdade. Deus ele quer encontrar intercessores na terra para gerar isso e trazer a existência nesse plano físico e espiritual. Efésios capítulo 1. A gente pode ler aqui para economizar o tempo. Vamos ler do versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Que palavra esquisita, né, irmão? Diga assim, beneplácito. Em outras traduções é bom conselho. O que é um bom conselho? É uma reunião. É o quê? Aqui na verdade é a reunião da Trindade. Diga assim, Pai, Filho e Espírito Santo se reúne para fazer algo. Beneplácito é isso. Ele se reúne, a Trindade se reúne. É a mesma coisa que aconteceu quando foi criar o homem, aonde no plural diz, diga assim, façamos o homem a nossa
Não era só a dele, a nossa imagem e semelhança. Primeira vez que a Trindade se reúne foi para criar o homem. E aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, segundo o seu bom conselho, existe uma reunião no céu, onde Deus decide as coisas. Segundo o beneplácito, ele vai dizer, que propusera em si mesmo, olha aqui o 10, de tornar a congregar em Cristo. Aonde ele vai congregar? Em Cristo. Todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo. O que é essa palavra dispensação do tempo? No final de todas as coisas. Sabe o que tudo vai se resumir? Toda a história, toda a humanidade, o mundo físico e espiritual, tudo vai se reunir em Cristo Jesus. Tudo termina e começa nele. Nós lemos agora em Colossenses que as coisas foram realizadas nele e através dele. E Paulo agora está dizendo que tudo que começou nele, vai terminar nele. Olha que coisa interessante. De tornar, de congregar, em outras palavras fala convergir, que é unir. Congregar é unir. Unir tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra. Já viu aquela frase que os crentes agora estão dizendo? Meu Deus, é o céu na terra, né? Tem até igreja agora, o céu na terra. Por que o céu na terra? Porque esse é um propósito eterno. O milênio vai ser assim, vai ser o céu na... Mas eu preciso chegar ao milênio, o final de todas as coisas para viver o céu na terra? Não. Eu posso hoje viver o céu na terra, experimentar o céu na terra. Como? Saindo da minha religiosidade, da minha passividade, da minha rabugentice, da minha incredulidade, dos pensamentos filosóficos, ideológicos, políticos, folclores, tradições familiares, como aqueles velhos que tinham aquela tradição, e impedia a palavra se manifestar para eles, porque eles não entendiam o mundo espiritual. Eu posso largar tudo isso e crer que eu posso viver hoje aqui níveis de cura, de libertação, de prosperidade, códigos de revelações, insights espirituais, de planos, de estratégias, de coisas que são reveladas a mim do nada. Não é do nada, é pela uma íntima comunhão com o Espírito Santo, que fecunda no meu ventre espiritual, que você entendeu, que o ventre espiritual também é o coração, que ele colocou no meu coração. Então eu vou trazer à existência isso agora. Então tudo isso é possível, porque esse é um propósito eterno. O jardim do Éden, irmão, era o céu na terra e a terra no céu. Um homem que vivia em duas dimensões. Então quando Jesus veio pregar aqui na terra o evangelho do reino, ele não estava falando de um sistema político como o dos homens, de direita, de esquerda, de centro, de extrema direita, de extrema esquerda. Não é nada disso. Ele estava falando de um domínio que será total sobre tudo isso, que começa em Cristo e termina em Cristo. É uma sabedoria espiritual, é uma inteligência espiritual, que aquele que conhece vai se beneficiar de grandes experiências sobrenaturais, místicas, empíricas, se você desejar hoje, se você gerar isso no seu espírito. Voltando ao profeta, no começo do capítulo 18, aqui ó, é rápido que eu encontro aqui, 1 Reis 18, no começo do capítulo, olha se não é a mesma dinâmica de Jesus e o ministério profético de Elias, e até hoje é assim. Sucedeu, primeiro versículo, sucedeu que depois dessas coisas passaram-se muitos dias, a palavra do Senhor veio, ou seja, ela foi trago à existência. A palavra do Senhor que estava apenas no plano espiritual, ela veio ao profeta. O profeta discerne, o profeta capta, o profeta ouve, o profeta ele tem essa sensibilidade. A palavra do Senhor veio ao profeta Elias no 3º ano, dizendo: vai-te, apressa-te a Acabe, porque eu darei sobre a terra a chuva. 3 anos depois,
Alguns vão dizer 3 anos e meio depois. Vamos fazer uma contagem melhor. 3 anos depois, ele diz, uma chuva. Só que antes da chuva vir, Deus falou para ele, porque a chuva ainda estava no plano espiritual. Quem olhava e diz, meu Deus, 3 anos, como que um lugar fica 3 anos sem chover, irmão? Pois é. Quem olhava para o céu, via o céu limpo. Não, sim vai chover. Mas quem olhava para o céu, ou para o terceiro céu, para o céu de Deus, como profeta, ele já tinha recebido a mensagem. Só que antes disso acontecer, todo mundo sabe, tem aquela passagem do altar, o sacrifício, a busca, o sacerdote de Azera, o sacerdote de Baal, Elias clama, o fogo desce do céu, quebra tudo, e pai, vence os profetas, e mata os profetas. Todo mundo sabe dessa história. Depois disso a gente pode caminhar lá no versículo 41, abre aí a sua Bíblia, 41, então disse a Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo, inclinou-se por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse para o moço, vai lá, olhe agora para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. É engraçado que a Bíblia diz assim, e Elias, diga assim, Elias ouviu o som, que nessa tradução é o ruído, o som de uma chuva. Diga assim, intuição. Talvez a gente aprofunda nesse negócio, intuição. É uma percepção, eu chamo isso de antena espiritual. Isso é muito ativado em mulheres têm muita intuição. Meu Deus, tô percebendo. Mãe então nem se fala, né? Não vai não, menino, para fora, eu estou sentindo uma coisa, não é para você, estou sentindo uma coisa, não vai para fora. Ah, mas eu vou, e pá, chega lá, ai, volta aí, quebrei o dedo, bem. Falei, menino, que eu já estava sentindo. É assim. O profeta ouviu. Quem mais ouviu aquele ruído, aquele som? Ninguém. 3 anos, irmão, sem chover. Ele capta o som que há no mundo espiritual. Prepara, Acabe, porque uma grande chuva está vindo aí. Aí ele sobe ao monte. Vem cá, Joabe. Eu combinei com o Joabe. Sobe aqui, Joabe. O Joabe é o profeta Elias agora. Fica de lado aqui, vai, agacha aí, isso, coloca o rosto assim, isso, assim, pronto. Aí o profeta Elias, o jeito que ele está orando no monte, nós estamos falando de gerar, irmão, de dar a luz. Que imagem é essa que você vê? A imagem de quê, irmãos? De um feto. Ele está gerando, ó. Tá bom, Joabe, o povo já descobriu. A imagem de um feto. Ele vai orar, colocando o seu rosto entre as pernas. Uma hora da oração, ele para e diz para o moço dele, que é Geazi, todo mundo sabe, vai lá e vê, olha lá, se vai chover. Por que ele está fazendo isso, irmão? É a intercessão com dores de parto. Ele está gerando a chuva dentro dele. Dentro dele, para essa chuva se materializar na atmosfera. É loucura, irmão. Mas ele já lembra que no começo, antes dele fazer o altar, para decidir quem é Deus ou é Baal, ele já tinha ouvido a revelação, ó. Deus chegou para ele, ó, avisa Acabe que eu vou mandar uma chuva. Depois, tempo depois, dentro dele, ele está com aquela palavra, aquela profecia dentro dele, vai chover. Só que ele não fica passivo como muitos crentes. Alguém chega para um crente e dá uma revelação, aí o crente, ainda o profeta imaturo, ainda diz, não, agora você pode comprar uma rede, cruzar suas pernas e descansar, porque Deus vai fazer. Mentira, não é assim.
diga assim, a profecia apenas fecunda, mas nós temos que gerar e trazer à luz também. Ele ouve, a profecia fecunda o espírito dele, ele sabe que vai chover. Na hora que ele ouve a profecia, foi a mesma hora que choveu, sim ou não? Não, ele ainda foi fazer o altar, guerrear contra os profetas de Azera, os profetas de Baal. Depois ele sobe ao Monte Carmelo. Olha a dinâmica. Quantos dias isso demorou? Ninguém sabe. Depois ele sobe no Monte Carmelo, para então ficar lá como um feto, né? Orava e falava para o moço, vai lá. E o moço disse, olhou lá assim para o mar, tem nada, está limpo o céu. Vai lá de novo. O moço ia lá, nada. Vai lá de novo, nada. Você vai lá 7 vezes, infeliz. Na 7ª vez que o cara já deve falar, pelo amor de Deus, esse cara não cansa não, tá vendo que nada vai acontecer. Não é assim que o povo diz? Diga assim, a murmuração é um sinal da incredulidade. E a incredulidade aborta a profecia. Ainda bem que quem estava gerando era o profeta Elias. Porque alguns crentes que estão em processo de gerar milagres, que fica só reclamando e não acreditando, acaba que aborta no meio do processo. E eu citei aqui nesses dias o exemplo do povo que andava no deserto. Ah, pastor, é porque eu ouvi a música do crente pentecostal que dizia que quem tem promessa de Deus não morre. Eu vi o pastor fulano de tal, famoso, dizendo isso, que quem tem promessa não morre. Mentira, um monte já morreu. Principalmente aquela geração lá do deserto, que tinha uma promessa de entrar em Canaã. Teve que morrer aquela geração, para depois entrar outra geração. Eles tinham sido fecundados no ventre espiritual deles por uma profecia. Vocês vão entrar numa terra que mana leite, e nem por isso Deus não deixou de cumprir. Deus cumpriu, só que na outra geração que entendeu e obedeceu e cumpriu. O profeta então é fecundado, ele começa a gerar e fala para o moço, vai lá 7 vezes. E na 7ª vez o homem volta, meu Deus, profeta, eu estou vendo uma nuvem, e eu medi ela assim, eu olhei assim, medi, está tamanho da mão de um. O profeta então para aquele processo de orar, com a cabeça aqui entre as pernas, ele para e diz, agora vamos se levantar, vamos avisar o Acabe, porque agora vai chover. E ó, perna para quem tem. Ele gera no ventre dele. É a intercessão com dores de parto. Vai lá e vê, vai lá e vê, vai lá e vê. É esse processo criativo de gerar coisas espirituais e trazer existência que nós temos que desenvolver nessa campanha. E Deus está procurando o seu ventre espiritual, o seu coração. Amém? Amém. E eu tenho certeza que grandes coisas você vai trazer à existência. Paulo diz, vai ficar martelando isso na sua cabeça. Por isso que agora eu não paro de orar por vocês, para que seja dado a vocês entendimento, sabedoria e inteligência espiritual. Eu não paro de orar por vocês em relação a isso. Antes da gente orar, fazer a oração da ministração, nós vamos ceiar. Amém? Pode trazer, pastor, aqui a ceia. Joabe, dá uma desligada aqui na câmera. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013,
No Banco do Brasil, agência 3656 dígito 0, conta corrente 30384 dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390 dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.